não puder entrar na sala, eu estou gravando para guardar a experiência. Então, vamos lá. Eu estou comentando aqui com as meninas que antigamente a gente tratava trauma com regressão. A gente ia até a cena traumática e tratava a cena. E considerava-se o seguinte: o trauma é tudo aquilo que você enfrenta sozinha, sem proteção. Se vocês levam um susto, mas estão no colo do papai ou da mamãe, é mais fácil não traumatizar. Mas quando a gente passa um susto muito grande, longe de quem nos proteja, a gente pode se traumatizar porque é uma ameaça de vida que a gente sofre. O terror da criança diante de uma situação assustadora é a sensação de morte. Ela tem a sensação de morte. Então, antigamente, era ensinado na hipnose que a gente regredia até a cena traumática e providenciava o socorro. Então, se na hora não teve ninguém para socorrer, a gente insere uma imagem na cena traumática de alguém chegando e abraçando e protegendo. E a gente, às vezes, falando algo, eu não quero isso, eu rejeito carregar esse peso. Então, ajudava a resolver. Porém, a própria doutora Sofia Bauer lançou agora um novo curso, eu participei de um workshop dela, apresentando o curso, que é o seguinte: descobriram que voltar ao trauma retraumatiza. Olha bem que coisa. Nossa, sério isso. Retraumatiza. E pior, e melhor, antigamente a gente achava que o trauma estava na mente, no subconsciente, e agora não. Descobriram que o trauma está no corpo. Olha que incrível, incrível. E eu fiz um rascunho aqui, que eu vou seguir, para ficar mais fácil para a gente entender. Tem uma frase bacana de um dos médicos que tratam traumas, que ele fala o seguinte: a infância é o chão pelo qual caminhamos ao longo de toda a vida. Olha que incrível. Então, tudo que acontece com a gente na infância repercute ao longo da vida, tá? Sim. Funciona como se fosse uma programação. Quando a gente está vivendo normalmente, a gente vive num programa de conexão com o mundo, com as pessoas, para conseguir sobreviver, se desenvolver, sobressair e tal. Mas quando acontece o trauma, a gente sai desse modo de desenvolvimento para um mecanismo de sobrevivência, porque a mente entende que o mundo é perigoso, que as pessoas não são confiáveis, que a nossa, olha aí onde a autoestima. Ei, Kátia, tudo bem? Seja bem-vinda. Eu estou gravando em áudio, tá? Para quem não pode entrar agora, porque aí não pede. Eu já estava? Na questão da autoestima, que você ia falar. Então, quando a gente, às vezes, tem uma baixa autoestima, na verdade, quando a gente era pequenina e começou a sofrer situações difíceis e não conseguia resolver, a gente pode ter concluído que a gente não tinha valor, que a gente não tinha força, capacidade. Então, a gente carrega para a vida essa sensação de impotência, que é uma falsa impotência, certo? E como o próprio médico disse, depois daqui a pouco eu localizo o nome dele, a infância é o chão pelo qual caminhamos ao longo de toda a vida. Então, o que acontece, gente? Por incrível que pareça, o trauma torna tolerável ou intolerável. Porque, veja bem, quando a gente fica traumatizado,
e sem citar casos de ninguém, quando a gente começa a ter uma crise de pânico, uma síndrome, né, que a gente se vê impossibilitada de viver normalmente, o trauma que a gente viveu nos protege de vivê-lo de novo. Como? Criando um sintoma que nos impede de ter possibilidades de vivê-lo de novo. Então, o trauma, na verdade, é uma defesa. Olha que louco. E agora, eu coloquei no grupo, não sei se vocês viram, um vídeo em que uma gazela, um antílope, não sei, acho que é isso, acho que é um antílope mesmo. Finge de morto. Finge de morto, né? Sim. Olha só, muita gente acha que aquilo ali é uma artimanha do animal, mas na verdade, nós temos um sistema, nós os animais, isso também a gente se encaixa, sistema simpático e parasimpático. Quando a gente é traumatizado, a gente entra num estado de inércia, de congelado de medo. Quando a gente se congela de medo, desliga a ação. Por isso que às vezes a gente acha que o bichinho está se fingindo, eu vou fingir aqui. Não, é porque o medo congela. A vantagem é que na maioria dos casos, quando é no caso do animal, quando ele congela, ele perde, o predador perde o interesse, porque carne morta não é comível. O leão não come um bicho morto, ele mata para comer, mas se ele chegar e achar morto, ele não come. Então, então o que acontece? Com o susto, o sistema nervoso parasimpático, não vou entrar em termos técnicos, não tem necessidade. O parasimpático entra em ação e desliga a pessoa. Ela fica ali em estado de alerta. Quando ela sente que o predador afastou um pouquinho, ela volta para o sistema simpático da ação e consegue fugir. Conosco é a mesma coisa. Só que tem um problema com a subjetividade humana. A gente congela e fica congelado. A gente fica congelado, entendeu? Fica sofrendo, né? Fica sofrendo. Então, agora tem uma informação muito chocante que eu vou dar. Quanto mais traumas você tem, mais traumas você terá. Sabe por quê? Como nós somos, temos a nossa parte primitiva animal, né? A gente, quando descobre que algo é assustador, nosso cérebro o tempo todo quer testar. Será que é mesmo? Mas será que é mesmo? Mas será que é mesmo? Porque ele quer ter certeza que é. Então, daí a gente pode viajar nessa história. Nós vamos supor aqui uma imagem. Nós tivemos um pai carrasco. Todo homem é carrasco. A gente pode criar uma crença assim. Aí, quando a gente está lá na fase de namorar, a gente vai conhecer as pessoas, bate o olho em alguém, pô, mexeu comigo, nossa, como mexeu comigo, eu quero conhecer esse cara. Na verdade, nosso cérebro está reconhecendo o que ele já conhece ali, vai lá ver e é fria. É o cara que vai fazer ele sofrer, que vai fazer a gente de palhaça, que vai maltratar, que vai fazer coisas, né? Horríveis com a gente. Aí a gente se fecha de novo, tal. Quando começa a sair, olá, seja bem-vinda. A Cris é minha amiga que eu te quero. Que legal. Seu microfone está desligado, Cris. Aí. Achei que eu não ia aparecer, acabei de tomar banho. Não esquenta a cabeça não, a Renata tá de pijama e não quer aparecer também. Você também não apareceu não, Cris. Agora apareceu. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu tô falando aqui com as meninas que em relação ao trauma, quanto mais traumas a gente tem, mais vai ter. Porque como o trauma é algo que ameaça a nossa vida, porque na hora do susto, o que vem é medo de morrer,
E medo de morrer pode ser uma barata para quem tem fobia, provoca medo de morrer. É o É mesmo um medo, monstro. é uma ameaça. Ativa o Uhum. nosso sistema de alerta, né? Então, o que Sim. que acontece? Para sobreviver na selva, o animal ele caminha vigilante. Cadê o perigo? Onde tem? A qualquer momento pode surgir perigo. Nós, humanos, também somos assim. A qualquer momento eu vou sofrer. A qualquer momento eu vou apontar um dedo podre para um lado e vai aparecer um canalha na minha vida de novo. Porque o cérebro, preocupado em nos proteger, vigia onde está o canalha, porque com o canalha a gente sabe lidar. Olha que meleca, né? É. É uma Difícil. meleca. É, É porque a gente fica se perguntando, né? A gente já errou tanto, por que a gente vai justamente no que não presta? não é? Sim. Exatamente. É Dá um porque medo de sofrer. mas não é só isso. O cérebro só procura aquilo que ele conhece, Uhum. sabe? Um dia desse eu estava atendendo um cliente meu que é muito rico e ele estava falando o nome de uma comida. E ele falava tanto aquilo ali que eu fiquei assim: será que eu vou ter coragem de falar com ele? Eu não sei o que que é isso, né? Eu falei assim: escuta, o que que é isso? Aí ele falou: você não sabe? Como que eu vou entender o assunto se eu não sei o que é? Aí ele falou assim: é um queijo importado que a gente coloca assim, com uma chapa quente em cima, ele vai derretendo, você pega com a colher e vai pondo e põe no prato. Para quem não conhece restaurantes de alto padrão, a gente às vezes não conhece certas comidas, né? E para ele foi absurdo eu não saber o que que era aquilo. Ó, É. Então, o que que acontece? onisciente, só Deus. Então, o que que acontece? Na hora que a gente fica traumatizada, a gente introjeta uma série de crenças, crenças limitantes, crenças que vão prejudicar a gente. Se a gente teve decepção com nosso pai, já existe um elemento como é que é? Que Anterior. antecede. É. E aí você vai e conhece um primeiro namorado, um babaca. Daí a pouco namora um outro cara que é ruim também. O que que acontece? É perigoso amar, não vou amar mais, né? Eu vou focar nos estudos, na carreira, nos filhos, o que que for. Então, o que que a gente precisa fazer? O que que a gente precisa fazer para cuidar disso? E primeiro entender como que esse cérebro nosso funciona, né? Quando a gente está vivendo numa situação de bloqueio, mecanismo de defesa, a gente está atuando muito no lado direito do cérebro, que não é só ele, mas é uma das grandes partes do cérebro que atua no controle das emoções, que associa com o aprendizado da vida regras de comportamento, o bom senso, e a gente regula a nossa emoção por meio desse setor do cérebro. Quando a gente sente medo causado pelo trauma, nós precisamos, como tratamento, ativar o lado esquerdo do cérebro também. Porque é desse modo que a gente vai vencer aquele engessamento do pensamento em relação ao que causa medo, tá? Deixa eu ver aqui. Veja bem, o cérebro, ele tem uma tendência a buscar somente o que é familiar. Aí a gente começa a entender por que às vezes a gente tem um pai violento ou alcoólatra ou um pai que não foi fiel para nossa mãe e a gente vai e busca um homem do mesmo jeito, né? Isso porque quando a gente identifica um traço num homem que lembra o nosso pai, vem também uma carga de afetividade que é aquela que a gente vive pelo nosso pai, independente de quem ele tenha sido, a gente tem amor por ele, né? Então essa pessoa às vezes é especial porque ela lembra alguma coisa do nosso pai. E outra coisa, ele pode estar ainda na fase Dom Juan, na fase Príncipe Encantado, que ainda não mostrou
o lado sombra dele, mas a gente já cai igual um pato, às vezes, né? Então, o que que acontece? O cérebro busca aquilo que ele já conhece. Aí é que desenvolve os tipos de apego que não são saudáveis. Hoje mesmo eu atendi 2 clientes com o mesmo tipo de demanda. Os dois namoram, relacionam-se com pessoas narcisistas. Os dois namoram com pessoas narcisistas. E, e agora eu vou entrar numa complexidade ainda mais assim, profunda, porque por isso que a gente precisa de terapia, porque é muito difícil a gente tratar sem conhecer a teoria, tá? Quando eu me formei em psicologia e experimentei a linha cognitiva, não gostei, achei muito mecânico, animal, é igual treinar rato. Não, gente, não vou entrar nessa. Aí fui para a Jungiana, depois fui para a sistêmica. Na sistêmica, defende que tudo começa no ambiente familiar em onde você foi criada, nas crenças alimentadas por aquela família, no tipo de ambiente, se era agradável, seguro, se era tóxico, agressivo, tudo começa ali. Nós temos, como os animais, um princípio de sobrevivência. Pode até ser que a nossa família não seja lá nota 10, mas a gente tem um princípio de conservar essa família, de sobreviver essa família. Porque antropologicamente todo desequilíbrio gera risco de extinção. Todo desequilíbrio, todo ataque, o homem das cavernas, ele tinha que manter toda a tribo ali junto, porque sozinhos eles não sobreviveriam. Então, por mais que seja difícil viver em família, com integrantes tóxicos, doentes, perturbados, ainda é necessário que a gente mantenha essa família junto. E como é que a criança aprende? Eu preciso ser amada por esse pai e por essa mãe. Daí surgem vários mecanismos que nos prendem a relação aos pais, sempre na expectativa de sermos validados, amados, protegidos. Nessa busca de reconhecimento da nossa importância e tal, a gente se sujeita a certos tratamentos que não são saudáveis. Porque nossos pais também foram maltratados, porque eles também foram negligenciados, então eles vão repetindo. Por isso que a proposta sistêmica é quebrar padrões, para conter o fluxo, o ciclo repetitivo de relações tóxicas. A família da minha mãe tem uma tradição, até comentei num vídeo de apresentação, das mulheres enviúvam e não casam de novo. Elas se separam e não casam de novo, tocam a vida sozinhas. E eu parei para observar isso e é verdade, elas não refazem a vida com outra pessoa, elas ficam sozinhas. E me aconteceu isso. Aí eu fico assim, meu Deus, como eu estou repetindo. E é tão bom ter alguém, porque é normal, é padrão. Eu não questiono, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque em relação a traumas, principalmente os primeiros na nossa vida, a gente traumatiza e continua apegado ao nosso algoz. Nosso pai é cruel, nosso pai maltrata, abandona, negligencia, mas a gente ama esse pai assim mesmo, a gente não desiste desse pai, né? E aí a gente aprende certos tipos de apego que são destrutivos para nós. E aí fazem com que a gente, quando arruma um namorado abusivo, a gente fica tentando salvar esse homem, a gente fica tentando ajudá-lo, a gente não quer acreditar que o cara não é uma boa pessoa, né? Então a gente fica ali dando corda para um relacionamento que é destrutivo. E tudo isso vem do trauma. Que trauma? Medo de abandono, medo de se sentir
inútil, desnecessário. E aí, a criança que não recebeu segurança e proteção na família de origem, ela cresce com um gap, com um problema nesse lugar relacionado no relacionamento com as outras pessoas. A gente vai levar a falta para o relacionamento. E por que a gente vive a repetição do trauma? Porque a gente está tentando confirmar que agora está seguro, que agora vai dar certo. E dentro das linhas sistêmicas, das análises dos fenômenos sistêmicos, existem outras questões que não são só a questão antropológica e neurofisiológica, o modo como a mente funciona, o padrão da nossa raça, porque a gente tem memória celular de padrões, né? É o seguinte: se a nossa mãe foi infeliz, a gente não conseguiu salvá-la, a gente pode repetir a mesma história da nossa mãe por lealdade a ela. Outra coisa, a gente, se nós temos um pai alcoólatra, quando ele está normal, assim, sem a bebida, ele é ótimo. Mas quando bebe, se transforma. A gente não consegue deixar esse pai de lado. Vamos levar também para marido. A gente não consegue, porque por trás do vício tem um ser humano em sofrimento. E o vício é uma tentativa de suportar o vazio existencial. O vício, ele está ali na tentativa de salvar a pessoa de um vazio muito grande. Então, por isso que é tão difícil, né, Leila, a gente dar conta. Muito. Porque a gente não dá conta de alimentar o outro. Não dá Sim. conta. E o problema de problemas crônicos como esse é que não resolve, porque as pessoas envolvidas não querem se tratar. Sim. E fica alimentando repetidas frustrações, repetidos mal-estar, né? Vai repetindo. E acontece que a gente vai se traumatizando aos poucos, a gente vai se traumatizando, se retraumatizando. E isso, como é que sai no corpo? A gente somatiza o mal-estar das coisas ruins que a gente já enfrentou, das dificuldades que a gente enfrenta hoje, no corpo, porque no corpo a gente tenta resolver. Só que é ilusão, porque, por exemplo, a cliente de hoje tem infecção urinária de repetição. Então, ela acaba tentando, e isso é psicossomático, tá, gente? O corpo, a mente leva para o corpo aquilo que ele não elabora. A dor física é um grito do corpo a pedido da mente. Porque quando você está com algum sofrimento físico, você é levado a procurar ajuda. E às vezes na ajuda o médico diz, você precisa de terapia, porque essa gastrite é nervosa, porque essa fibromialgia é tristeza, é mágoa, sabe? Então, eu tô quase perdendo o fio da meada aqui. Do sofrimento, alcoolismo. Ah, tá, vamos voltar no alcoolismo. Então, a dor do trauma, além de doer, nos castra, retira de nós a nossa força, retira de nós a nossa consciência de propriedade para conseguir superar, para conseguir vencer. Então, a questão sistêmica é que tem uma lenda, não, é um folclore, né? Que nas noites frias os porcos espinho se ajuntam para se aquecerem. Eles são espetados pelos espinhos uns dos outros, mas precisam suportar o incômodo para se manterem juntos, para sobreviverem. Isso a relação humana é semelhante. Às vezes a gente, para tentar manter a família junto, a gente suporta coisas
que a gente nem sabe se precisa suportar, né? Mas é um movimento inconsciente de agregação. Então, o que acontece? Dentro da proposta de tratamento do trauma, eu achei muito interessante a enquete que a gente fez. Não sei se todo mundo participou da enquete. Eu lancei lá quais seriam os assuntos que a gente deveria explorar primeiro, né? Eu estou até aqui com o celular aberto, vou até procurar aqui para basear bem a minha fala. Pela ordem das escolhas, ficou trauma em primeiro lugar, traumas da infância e adolescência, depois relacionamento amoroso, conflitos internos e transtornos emocionais, em terceiro lugar, relação com os pais, né? Uhum. Vejam que todas intuitivamente associaram os três principais, porque os traumas ocorrem na relação com os nossos pais e a gente leva para a vida repetindo os vazios. Dentro da proposta da hipnose sistêmica, a gente está eliminando a regressão aos traumas, para não retraumatizar ninguém, mas a gente está associando as máximas da linha sistêmica para tratar o trauma. Sabe por quê? Não adianta tapar o sol com a peneira. Se nós temos problemas financeiros, o dinheiro entra, mas não fica, não entra o suficiente, ou não permite que a gente melhore o padrão da nossa vida, isso está relacionado ao nosso pai e nossa mãe. Se a gente tem doença crônica, se a gente tem uma imunidade baixa, que a gente está sempre adoecendo, isso tem relação com os nossos pais. Eu já atendi pessoas que adoeciam para serem abraçados pela mãe, para receberem o colo da mãe. Então veja que a doença ela tem uma função. Só que é um padrão negativo, porque para você receber atenção e amor, você tem que doer. Então a gente aprende que a dor vale a pena em alguns casos, e não é assim, não pode ser assim. E aí o que a gente faz? Na sistêmica, a gente percebe que existem lealdades cegas. São chamados emaranhamentos. Se a nossa mãe não foi feliz, por algum motivo, a criança às vezes se sente responsável, sabe? Principalmente se a mãe comete o erro de falar: minha vida ficou muito ruim depois que você nasceu, você me dá muito trabalho, eu não tenho tempo para nada, você me aborrece, você me esquenta a cabeça. A criança que ouve isso da mãe que deu a vida começa a questionar se ela tem direito à vida. Poxa, ela que me deu a vida está falando isso, então eu não tenho direito. E aí a gente, por causa dessa constatação, desenvolve diversos problemas, inclusive transtornos mentais, emocionais, a depressão, a ansiedade, as doenças degenerativas, aliás, doenças autoimunes, né? Tudo porque, lembra do que eu falei no começo? O trauma, ou o que fica do trauma, é uma maneira de sobreviver. É uma maneira de sobreviver. E quando a pessoa é criada com todo o amor do mundo, foi planejada, foi amada pela família inteira, e mesmo assim ela tem uma tristeza, uma depressão que não se explica. Vou te contar. Vou te contar. De uns tempos para cá, surgiu o termo epigenética. A epigenética estuda um fenômeno que é assim. Ao longo, vamos fazer o seguinte, vamos falar lá de Darwin. Lembra daquela história das girafas de pescoço curto, pescoço longo, que as de pescoço curto morreram porque elas não alcançavam as folhinhas no alto da árvore? Houve uma seleção natural e ficaram só as de pescoço longo. Houve uma hipótese na época que havia uma mutação genética que fazia os pescoços crescerem mais. Depois alguém veio rebater falando assim, não, eram duas espécies. Tudo bem.
Mas na teoria da evolução animal, o corpo vai se adaptando ao ambiente, né? O homem das cavernas tinha dentes mais cortantes, porque ele comia rasgando a carne, por exemplo. À medida que a gente começou a ser mais frugal e tudo, que a nossa dentição foi mudando. Diz que o cóccix é um antigo rabinho, né? A gente não sabe se é de fato assim, né? A gente é tão enganado pela mídia, né, que a gente não sabe nem mais se que acredita. Verdade. Então, o que que acontece? No processo evolutivo, nós sofremos mutações. A epigenética estuda o seguinte: trauma não muda a genética de ninguém, mas modifica o modo como o corpo funciona. Quando nós temos uma digestão preguiçosa, é uma mudança no funcionamento normal do nosso corpo. Se ele eu usei uma expressão que eu fiquei até emocionada na hora que eu gravei, que foi: nós somos criação de uma grande inteligência suprema, perfeitos, né? Nós somos criados de modo perfeito. Por que a gente desenvolve ao longo da vida uma doença sem motivo aparente que compromete a nossa vida? Por causa do ambiente. Agora, quando a pessoa é amada, quando ela recebe essa atenção, essa validação, por quê? Porque nós, eu e vocês aqui, nós não começamos a nossa existência no dia que a gente nasceu. A nossa história já está meio definida há 3 gerações. E a medicina descobriu que a gente tem memória celular, que além dos traços físicos, capacidade de inteligência, habilidades, talentos, a gente também carrega traumas de outras gerações. Memória celular. E a epigenética, ela defende o quê? Que a genética se mantém, mas o modo como o corpo funciona, a célula funciona, é modificada pelo ambiente. Então, por exemplo, vamos dizer assim, uma coisa que a gente percebe, né? Quando a gente vai ver aquelas corridas de São Silvestre e tal, aqueles africanos que passaram fome na infância, né? Que passaram fome, privações, não tiveram uma condição. Não são todos que vieram da África do Sul, que é mais desenvolvida. Etiópia, por exemplo, né? Que é um país super, um lugar muito paupérrimo. Como é que aqueles meninos se tornaram corredores daquele jeito? Por causa da luta pela sobrevivência. Eles tinham que correr atrás dos bichos para caçar porque não tinha comida. Por exemplo, eles vão se adaptando. Eles, né? A própria vida foi construindo desse jeito. Então, o nosso corpo está sempre tentando se adaptar. Então, vou contar um caso de constelação familiar. Um menino de 14 anos, os pais chamaram na escola porque ele foi pego bebendo álcool da secretaria, na época do mimeógrafo, né? Ele estava bebendo álcool com um pouco de água no banheiro da escola. E aí descobriram que o menino com 14 anos era alcoólatra. E a mãe ficou exasperada. Eram evangélicos, não entrava bebida alcoólica em casa e tal. Aí essa mulher foi convidada a fazer uma constelação familiar e, por incrível que pareça, ela colocou o filho perto do pai dela. Inconscientemente ela pôs o bonequinho do filho com o pai. Quem foi seu pai? A consteladora perguntou. Meu pai era alcoólatra. Ele era um homem muito bom quando estava sóbrio, mas quando bebia, ele quebrava tudo, batia em todo mundo e a gente expulsou ele de casa. E nunca mais soubemos dele. Ok. A força do sistema busca salvar o sistema. Quando a Cris, Natália, Tainara vão fazer terapia, a sistêmica não olha só a Cris, a Natália, a Tainara. Olha a história da família. Porque para que vocês estejam bem, aqui dentro de vocês e aqui, a família tem que estar bem.
pode estar sofrendo, mas está todo mundo se amando, ou se respeitando, ou se considerando. O lugar de cada um está conservado, ninguém foi excluído. Então, o avô havia sido excluído. E esse menino, inconscientemente, despertou para a demanda do sistema. Por quê? Com a mãe, o dinheiro vem, com o pai, o dinheiro fica. Olha que louco isso. São as forças do homem e da mulher que são passadas de geração em geração. Com a mãe, o dinheiro vem. A mãe é a multiplicação, a riqueza, a beleza, a força. O pai é o dinamismo para continuar caçando, para continuar buscando, para encontrar seu lugar ao sol, para ser continuamente um caçador e criar segurança na família. Quando nós não temos nosso pai e nossa mãe num lugar adequado dentro de nós, falta não somente a presença deles, quanto também o valor que eles representam para a nossa vida. Tá? Então, Cris, a questão do trauma independe do amor. Freud fala que o ser humano, o Freud foi muito combatido quando ele soltou 3 máximas numa certa época, porque ele foi muito curto e grosso. Ele falou assim, as 3 feridas narcísicas do homem, não sei se eu vou me lembrar perfeitamente, mas uma delas é: nós não somos o centro do ecossistema, não somos os mais inteligentes e nem os superiores do sistema animal, né, existente no mundo. Nós não somos os reis do mundo. Segundo, Deus não existe, Deus é uma invenção do homem que busca um pai que não falha, e a gente morre. Uma coisa assim. Então, o trauma, a gente traumatiza por qualquer coisa. Às vezes a gente tem um pai e uma mãe amorosos, mas aí o vizinho vai e estupra a gente. A criança, sem verbalizar, a adolescente sem verbalizar, fala assim: onde estavam meus pais na hora que me fez isso? Não me protegeram. Né? Então, não é que seja uma regra. O sofrimento, o trauma, ele não depende somente do amor do pai e da mãe. Às vezes alguma coisa vai falhar, alguma experiência traumática vai acontecer. Uma perda, um luto muito significativo pode acontecer, né? Ou a nossa mãe está feliz no casamento, mas a nossa avó sofreu horrores. Então, nessa questão do menino, quando a mãe descobriu que o pai foi excluído e o menino estava ali incorporando, era um convite do sistema, e é uma inteligência inconsciente, o convite do sistema a fazê-los se lembrarem do pai dele, do pai dela. Nossa, o Juninho nem conheceu o avô e está fazendo igual o avô. Você é para falar nisso, onde que será que ele está? Né? Onde será que ele está? Aí quando o pessoal retorna e busca esse avô e traz ele para perto da família de novo, já está um velhinho doente e tal, o menino para de beber. Tem um outro caso muito interessante. Olha só, recebi um rapaz assim, de uns 36 anos, desesperado no consultório. Isso já tem uns 4 anos que aconteceu. Ele falou assim: olha, eu acabei de trair a minha mulher, é a primeira vez que eu faço isso, nós nunca nos traímos durante o namoro, e eu traí minha mulher essa semana, eu estou desesperada, eu vou contar para ela, eu não mereço o amor dela. Desesperada. Aí eu falei: vamos fazer uma constelação. Vamos fazer uma constelação. E aí o que acontece? Ele coloca o pai muito longe da família. Muito longe da família. Mas ele, no lugar que ele está olhando para o pai. Que não estava olhando para o futuro, ele estava olhando para o pai. Aí, olha a análise. Eu perguntei para ele assim: o que aconteceu com seu pai? Por que seu pai está ali? Aí ele parou assim:
O meu pai traiu minha mãe e minha mãe caiu numa profunda depressão e eu toquei meu pai de casa quando eu ainda era um adolescente. Papai tinha uma mercearia na frente de casa. Eu passei a tocar o negócio com a minha mãe e meu pai pus ele para correr, não quis saber. Meu pai foi embora e desde da minha adolescência até os dias de hoje, minha mãe, ela se fechou, ela ficou mais franzina, mais frágil, tem depressão até hoje, porque a gente achou um absurdo o que ele fez. Ok. Agora me fala o que está acontecendo com você e sua esposa. A minha esposa ganhou neném recentemente, ela teve umas complicações, no final da gravidez não podia manter relação, porque tinha risco de parto prematuro por causa de um útero frágil, e o neném nasceu, ela teve depressão pós-parto, aí eu tô há 7 meses sem sexo. Aí eu perguntei, você sabe de alguma coisa da vida íntima dos seus pais? Ah, e uma coisa eu sei, a minha mãe era muito pudica, ela falava que sexo era só para ter filho. Então vejam que ele acaba indo no mesmo lugar do pai, na abstinência sexual, e ele recai no mesmo comportamento do pai. Aí ele entende o pai. Veja como a repetição trouxe uma elucidação. Aí ele chorou e falou, pô, eu mandei meu pai embora. Pois é, você não tinha essa autoridade, seu pai era maior que você. Você não tinha essa autoridade de pôr seu pai para longe. Aí o que acontece? Ele não voltou mais ao consultório. Aí um dia eu liguei para ele, falei assim, e aí, como é que você tá? Aí ele falou assim, Morgana, eu procurei meu pai, eu o localizei morando na roça com um irmão e o convidei para um jantar, chamei toda a minha família, marquei morar do meu pai mais tarde um pouco para ele chegar. E quando ele chegou, foi um choro, foi uma coisa maravilhosa, todo mundo se abraçando. Meu pai e minha mãe voltaram. Que benção, E agora não? tá tudo bem, sabe? E ele falou, agora eu entendi. Então você veja que às vezes o que acontece com a gente não está relacionado totalmente à criação que a gente recebeu, mas os fenômenos que acontecem ao redor. E, e, e aí, a maior importância de cuidar de um trauma, gente, é para o que ele faz de invisível na nossa vida, que a gente não sabe que é ele que está provocando, sabe? Então, doenças repetitivas, flagelos financeiros, bloqueios que não se definem, uma sensação de estar acorrentada, amarrada, pode saber que pode ter um componente traumático. Às vezes não é seu, às vezes é da mãe que se ama tanto, às vezes é de um irmão que morreu muito cedo, é de alguém que partiu sem você dizer o quanto você amava e fica aquele bloqueio, sabe? Então, cuidar do trauma é essencial para a vida melhorar de qualidade, sabe? E o bacana são essas descobertas. Tá para chegar um livro que eu tô doida para ele chegar. Felizmente vai chegar antes do nosso workshop, que fala o trauma deixa marcas no corpo. Então eu vou me preparar muito mais ainda. É um livro recém-traduzido para o português. Estou feliz que tenha acontecido, porque eu sou uma negação para inglês. Então, a intenção desse workshop vai ser, por meio de vários exercícios que eu vou colocar para vocês fazerem no dia, vocês vão ser convidadas a olhar para dentro. A olhar para dentro para localizar a dor. Um dia desse eu participei de um workshop gratuito de 4 horas. Foi incrível que numa experiência com participantes, eu fui constelada em 4 minutos e me libertei de um grande bloqueio que me acompanhou até um dia desse. Tem 2 semanas que isso aconteceu.
Sabe, a sensação é muito surreal, porque a sensação que eu tinha quando eu tinha meus 35 anos, eu estava andando de carro, olhando a rua, parece que o mundo fica com outra cor. É incrível quando acontece uma cura na gente. Eu achei assim fantástico. E foi depois disso que eu resolvi fazer esse workshop, na correria. Não, eu vou fazer esse negócio. Eu quero fazer, eu quero divulgar. Porque por meio dos exercícios, a gente tem essa oportunidade de vivenciar. Uma vez perguntei para um professor meu se todo mundo precisa fazer terapia. Aí ele falou assim: nem todo mundo. Tem gente que dá conta de ter insights e descobrir coisas sobre si. Então, assim, os mecanismos inconscientes, às vezes a gente nem é perguntado se a gente quer. A gente vai e vai fazer, né? Você vê o rapaz, né? Ele viveu a mesma situação para entender o pai. Que bom que ele teve tempo para arrumar a vida, né? Então, nas próximas vezes que a gente for conversar, eu vou trazer diversas tarefas para a gente fazer. Querem fazer mais perguntas? Você falou que dessa nova forma de tratar os traumas sem ir nele na hipnose, né? Uhum. Você já está fazendo esse tratamento no seu consultório? Já. Mas no nosso workshop eu vou ensinar vocês a fazerem também. Óbvio que, dependendo, às vezes a gente precisa de ajuda, né? Aí podem procurar o terapeuta de vocês. Mas. Tá, você é essencial. Hã? Você é essencial para mim. Uhul! Muito. Obrigada, Leila. Nada. Mas essa questão de cuidar do trauma, tem muitas linhas do conhecimento que trabalham com isso. Eu tô doida para criar coragem e fazer um encontrão lá no Parque do Curral, sabe? Um lugar aberto, um lugar na natureza, a gente fazer um processo de cura, assim, sabe? Um tipo assim, um passeio, criando coragem porque tem muito tempo que eu não faço, sabe? Esse tipo de evento. Mas no momento oportuno você vai fazer. Vou fazer. Mais alguma coisa, gente? Pode cortar a qualquer momento a transmissão, né? Morgana, você vem falando da gente repetir os padrões da família da gente, né? Sim. Eu estava lendo, as ovelhas negras da família são essas que vêm quebrando os padrões. Para salvar a família. Eu sou a ovelha negra da minha família. Prazer, eu também sou. Pois é, então assim, a minha família, igual você falou, todas as mulheres que separaram, que ficaram viúvas, nunca mais se relacionaram. Eu já casei 3 vezes. Eu sou rebelde, que fala, que faz, que é atrevida, que é teimosa, e tudo. E a minha filha é o meu oposto. Quando eu perguntei do amor incondicional, por que a pessoa tem uma depressão profunda, né? É a minha filha. Ela foi bem-vinda, ela é o amor da família, ela tem tudo o que ela quer. O meu amor, o amor do pai, o pai sempre foi muito presente. E ela tem essa depressão profunda. E ela já tentou suicídio algumas vezes. Meu Deus. Mas ela faz terapia com psicólogo, psiquiatra. Cris, e a gente não entende de onde vem essa tristeza dela. Talvez da sua tristeza que você já pode ter vivido. Talvez ver você destruída, machucada, triste, ela pode ter assimilado isso, sabe? Se não der tempo, eu vou colocar para você um exercício sistêmico. Aliás, eu vou pôr na medida da necessidade para todo mundo. Exercício sistêmico para você liberá-la, para que ela não precise viver a dor por você, por solidariedade. Você está no 3º relacionamento, né? Já acabou também, mas agora tô solta. Certo. Às vezes ela pode ficar assim, e se mamãe sofrer de novo? E se mamãe sofrer de novo? Mas eu nunca demonstrei fraqueza para os meus filhos. Eu sempre fui a mãe forte, a mãe que não chora, a mãe que enfrenta, a mãe que
fez uma vez não tem perdão. Eu sou essa mãe para eles. Muito brava? Muito. Pode ser por isso também. Muito brava. Porque ela quer ser uma filha de ouro para você. Mas por ver você, filhas de mães, mulheres maravilhas, elas costumam ter essa sensação de fragilidade. Pô, eu não chego aos pés da minha mãe. Como é que eu vou satisfazer a minha mãe se eu não chego aos pés dela? Por exemplo, entendeu? Às vezes o caminho é oposto. Não é você que deu o exemplo, mas do tipo assim, eu já cansei de. Sabe quando você vê uma pessoa, um vídeo de uma pessoa trabalhando, que você cansa para ela? Uhum. É tipo, pode ser uma coisa assim. São muitas hipóteses, sabe? Mas uma constelação pode te ajudar a decifrar Uhum. isso da sua filha, entendeu? Uma Porque constelação. eu sempre fui a mãe que brigava, que ia na escola, brigar com o coleguinha dela, dos dois, né? Hum, No clube, volta aqui, devolve o brinquedo da minha filha. Eu sempre fui assim, sei. sabe? E ela é o meu oposto, ela é frágil, ela é depressiva, ela é carente. Eu não sei por que ela é desse jeito. E Sim. essa tristeza que não passa, sabe? De querer morrer Nossa. e de tentar mesmo, sabe? Isso assim, Ela pode estar incorporando a dor de alguém da família, tá? Alguém que partiu, algum luto, pode ser algo assim, coração partido, sabe? É, é, o que eu ia falar? Peraí. É, eu sigo uma médica japonesa que ela fala o seguinte, que depressão tem uma base de suplementação faltando de vitaminas no corpo, né? B12, selênio, que são muito importantes. Ela diz: não existe depressão, existe carência vitamínica, sabe? Então, assim, é uma alternativa você verificar isso também, tá? Verificar. Porque lembra do que eu falei da epigenética, que o corpo ele vai perdendo a capacidade de funcionar perfeitamente, porque o trauma vai transformando a célula e roubando a funcionalidade da célula. Às vezes é isso, uma cabeça que não produz a serotonina necessária, cabeça que eu falo neurônios, né? Então, assim, a gente tem que investigar em diversas instâncias, tá? Às vezes a saudade do pai, coração partido pela falta do pai, pode ser um meu monte de coisa. pai, ela mora com o pai. Ela mora com ele? Ela mora com o pai. Mesmo quando ela morava comigo, a maior parte do tempo ela ficava com ele. Ele, como pai, eu não tenho nada para falar dele. Assim, foi um excelente pai, muito presente. Sei. Mas ela tem isso desde criança. Com 5 anos de idade, ela fechava a porta do quarto dela e chorava, e falava, me deixa ficar sozinha. E chorava, sem motivo nenhum. E Pode ser. aí eu fui levar, ela começou a fazer terapia com 5 anos de idade. Nossa. É, Então, assim, sempre foi dessa forma, sabe? sei. Tem E de... a gente fica sem saber o que fazer. Ela já usa antidepressivo? Usa há muitos anos, faz acompanhamento com psiquiatra. Hoje ela tem 22 anos. Ah, Extremamente inteligente, trabalha, tem um cargo bom, faz faculdade, mas é uma pessoa extremamente depressiva. sei. A medicina convencional diria assim: tem depressão na família? Tem alguém com distimia na família? Tem, pode ser isso. Mas a gente já vai mais longe, pesquisa mais, a gente investiga mais. Porque tem o âmbito do segredo, né? Às vezes ela passou por coisa que você não sabe. É muita coisa. Primeira experiência sexual, a gente não sabe como é que foi. É, muita coisa. Pode ser muita coisa. Vou te contar. Quando eu me divorciei, com 38 anos, fui morar com minha mãe um tempo, um ano mais ou menos, e perguntei para ela uma vez: mãe, por que a senhora nunca foi a uma reunião de pais na escola, festinhas para as mães? Ela nunca foi, mãe. Eu me sentia tão diminuída, tão desprezada, rejeitada. Ela falou assim: para não te fazer vergonha.
porque eu era semi-analfabeta, feia, mal arrumada, não tinha roupa boa para usar. Então eu passei uma vida inteira achando que minha mãe não ia na escola porque ela não me considerava, e no final das contas era um problema dela, um problema de autoaceitação dela. Então veja como que uma coisa não tratada gera repercussões em geração em geração. Então a gente não sabe o que se passa na mente do outro, né? E teria que investigar, sabe? Se você quiser constelá-la, a gente pode tentar, tá? Ok. Obrigada. Nada. Eu torço para que todas nós consigamos vencer os traumas. Tá? Amém. E cuidar da parte, sem querer adaptar, mas a parte espiritual muito forte nessas questões. Com certeza. Não descuida. Não descuida. Com certeza. Isso para te falar, entendeu? Isso aí faz parte mesmo da vida da gente. Procura um lugar de boa referência, sabe? Você vai ter retorno, com certeza. Sim, inclusive para sua filha, Cris. Que o fortalecimento espiritual ele é importantíssimo para dar sustentação para a gente. Né? E hoje a ciência, né, a medicina está falando para essa questão da espiritualidade. Aquela psiquiatra, doutora Beatriz, que eu sigo, ela é ótima. Ana Beatriz Barbosa. Falando a diferença, maravilhosa, né? Linda. A diferença da religiosidade e da espiritualidade. Gente, não pode afastar. Não pode confundir. Né? Isso é importante. Que, inclusive, a religiosidade tem um certo peso, né? Então, gente, por hoje é isso. Eu espero ter jogado assim, bastantes ideias para refletir, né? E, à medida do tempo, a gente vai fazer outros encontros e vamos conversando mais, tá bom? Ok. Muito obrigada. Fiquem todas bem. Um grande abraço. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe todos vocês, viu?